O nosso quadro do Cimesp no programa Piracicaba Agora, sempre com entrevistas pertinentes e, obviamente, com a sua participação. E hoje recebendo aqui Alexandre Xavier, superintendente do Instituto de Qualidade Automotiva. Alexandre, muito boa noite, obrigado pela sua presença, valeu. Boa noite, Neto, boa noite a todos que estão nos assistindo, obrigado pelo convite. Boa noite, Maria. Bem-vindo, boa noite. Vamos bater um papo aqui interessante, você de casa pode participar, 991411048. Eu acho que para começar, eu queria que você apresentasse então, né, o Instituto de Qualidade Automotiva, para a gente entender um pouquinho, né, sobre o Instituto, como é que ele vai agindo aí, obviamente, aqui na nossa região também, para que tenha em casa entender, por gentileza. Perfeito, Neto. O IQA, Instituto da Qualidade Automotiva, foi criado em 1995, dentro daquele contexto de abertura de mercado no Brasil. Perfeito. Esse foi um contexto que todos que têm uma boa memória, todos que têm idade ou estudaram história, vão se recordar que as opções sobre o ponto de vista do setor automotivo eram muito mais restritas. Sim. Tínhamos menos veículos, Correto. menos opções de escolha para o consumidor. Menos fábricas no Brasil, isso é incomparável. Uhum. Isso é um aspecto sempre visto como muito positivo, mas naquele momento o governo se preocupou, junto com o setor automotivo, com o risco. Uhum. E esse risco envolvia a mesma abertura que permitiria a entrada de veículos, de componentes automotivos de alta qualidade, poderia abrir espaço para veículos e componentes automotivos que colocassem o consumidor em risco. Ou seja, é um momento de teste, talvez. De repente, vem equipamentos que não teriam a qualidade devida para vamos colocar em uso ali, né? Seria mais ou menos nessa sequência, assim. Exato, Neto. Uhum. Era um momento onde o cenário da sociedade se transformou por completo. Sim. E a entrada de muitas novas possibilidades de veículos, de componentes, exigia que toda a regulamentação do país também se adequasse. Perfeito, perfeito. Então, o IQA foi criado para proteger o consumidor. Mas como nós podemos proteger o consumidor? Garantindo que empresas, profissionais do setor automotivo tenham a qualidade necessária para a segurança. Mesmo que você não conheça nada de mecânica, você vai ter no seu veículo ou no transporte que você utiliza componentes de qualidade. Você vai ter nas empresas, nas fábricas que produzem veículos, que produzem componentes, nas concessionárias que trabalham com o seu veículo, seja para venda ou para reparação, nas oficinas mecânicas, pessoas com qualificação para te atender. Mesmo, mais uma vez, que você não entenda nada de veículos. O IQA existe para poder trabalhar nesses bastidores e proteger o consumidor, os profissionais e as empresas. Essa garantia. Olha, Alexandre, então nós temos dois momentos muito importantes. Aí o IQA está presente nesse segundo momento. O primeiro momento foi a abertura, né? Justamente das estradas. Um presidente que resolveu construir, né, 50 anos em um ano, né? Lembra que ele falou em 5 anos, 50 anos em 5 anos. Então ele fez as estradas de rodagem e isso obviamente atraiu o mercado internacional de veículos, foi uma grande abertura. E nós temos o segundo momento, quando a gente teve uma variação das marcas e produção dessas peças, né? E aí entra justamente o Instituto, né, para garantir a qualidade, com o know-how, obviamente, para garantir a qualidade dessas peças, dessas empresas que vieram ao nosso país. Agora, em cima disso, o Instituto também está trabalhando, e trabalhando muito forte, haja visto o que a gente tem hoje no mercado. Eu acho que uma terceira transformação, que são os carros híbridos e elétricos, que ganharam o mercado de uma maneira muito rápida, né? Praticamente aí, simultaneamente com o mundo, né? O carro hoje que é fabricado na Ásia, com a tecnologia, ele está presente aqui, em questão aí de, nem com uma diferença de meses, coisa que antes não era assim. E vocês acompanham também, o Instituto acompanha toda essa tecnologia de carros híbridos no nosso país? Sem dúvidas, Neto. Eu comentei do contexto que inspirou e gerou a criação do Instituto. Sim. Só que são 30 anos, ano que vem completamos 30 anos. Perfeito. Nós não seremos relevantes se nós não acompanharmos e continuarmos acompanhando todas as tendências que impactam o setor automotivo, os veículos, os serviços e a própria sociedade. Isso inclui a nossa presença aqui na região. Nós temos, né, em todo o Brasil, na dimensão continental desse país,
postos avançados, representantes que nos apoiam, não apenas do ponto de vista de oferecer condições especiais, e oferecemos, de custos, de adaptação de conteúdo, mas também para que entendam as necessidades específicas da região. E o nosso parceiro aqui é o Cimesp. Em paralelo a isso, nós temos diversas tendências que impactam o setor automotivo e a sociedade hoje em dia. A sustentabilidade, a transformação digital, os novos modelos de negócio, isso inclui e-commerce, quem não compra online hoje em dia. Claro. E, inevitavelmente, a descarbonização, que inclui os veículos elétricos e híbridos e inclui os biocombustíveis. Aliás, uma característica, uma vocação da própria região. Da própria região, sem dúvida. Dentro desse contexto, sempre é um desafio para nós. Onde o IKEA pode colaborar? O problema existe, a tendência existe, ela é clara. Mas qual é o papel de um Instituto da Qualidade Automotiva nesse contexto? Para veículos elétricos e híbridos, qual vem sendo o nosso principal papel? Saúde e segurança dos colaboradores das organizações. O veículo elétrico e híbrido tem características que exigem cuidados para manuseio, para transporte, para reparação, que são absolutamente diferenciados do veículo a combustão tradicional. Só que hoje em dia a gente tem uma característica no mundo e no Brasil que a velocidade da legislação não consegue acompanhar as revoluções, a dinâmica da sociedade. Então, em resumo, Neto, o principal ponto, a legislação está se transformando, mas o problema já existe. Então, nós estamos buscando referências internacionais e nacionais para nos avançarmos com isso, apoiarmos as empresas desde já, complementando as recomendações das próprias marcas e apoiando o próprio governo em relação às modificações que precisam ser realizadas para a segurança de toda a sociedade. Alexandre, então são várias frentes, né? Quando a gente fala do Instituto, a gente está nessa questão da qualidade, garantir a qualidade para todos nós somos consumidores, mas é também um prestador aí, de informação, de atualização para as próprias empresas, né? Que aqui vêm ao nosso país se estabelecer. E também prestando diretamente ajuda ao governo, né? Porque ela está muito rápida. Quando você fala em legislação, é tudo muito arcaico realmente, né? A gente imagina, agora você tem que ter esses dias estava vendo, né, uma reportagem em um canal fechado, dizendo a gente precisa ter um treinamento e equipes para começar, em mecânicos, literalmente, para começar a trabalhar com os veículos, né? Porque logo mais vai ter manutenção. Obviamente chegou no mercado agora, é uma novidade, mas brevemente teremos que ter a manutenção, como há manutenção também dos veículos que já existem, né? Quer dizer, essa prestação de serviço dos institutos são várias frentes, né, Alexandre? Sim. Quando nós pensamos em qualidade, Neto, é muito importante pensarmos que a qualidade não pode ser uma caixa separada. Na empresa, isso aí, na nossa vida. A qualidade ela tem que ser intrínseca, ela tem que fazer parte de todos os pontos que nós desenvolvemos. E é isso que nós aplicamos. Então, quando nós temos a fabricação de um veículo, quando nós temos a fabricação de um componente, a venda de um veículo, a reparação, tudo isso precisa ter qualidade. Pela segurança do consumidor, pelos cuidados e as precauções em relação ao meio ambiente, cada vez mais em tona hoje em dia, por razões óbvias. E, por fim, pela concorrência leal de mercado. Perfeito, porque a partir do momento que você baliza por um nível mercado mínimo justo, né, de qualidade, você tem uma concorrência leal que favorece as empresas, seus profissionais e o cidadão. Muito bom, muito bom. Estamos ao vivo aqui no nosso quadro do Cimesp, conosco Alexandre Xavier, ele que é superintendente do Instituto de Qualidade Automotiva, um papo muito interessante, né? Falando sobre qualidade, falando sobre bem-estar, e qualidade e bem-estar a gente vai agregando tudo, né? Desde a peça do acessório, do componente que você compra para o seu veículo, que está instalado no seu veículo, até a qualidade do nosso meio ambiente. Tudo isso está atrelado. Claro, e obviamente com o Alexandre destacando isso, a empresa que está nesse padrão, que usa, né, desse know-how do Instituto, ela consegue também trabalhar lá fora.
né? Quer dizer, a partir do momento que eu estou obedecendo todas essas regras, eu estou inserido no mercado asiático, europeu, e isso é muito importante. Maria, pois não. Ó, a gente já vai abrir para os comentários do público aqui, viu, Alexandre? O pessoal participa bastante, mas eu queria que você destacasse também a questão da qualidade e certificação. A gente sabe que o Instituto tem um destaque nesse cenário, eu queria que você comentasse um pouquinho. Perfeito, Maria. Globalmente, uma das principais, se não a principal ferramenta para aplicação prática da qualidade em todo um setor complexo como automotivo, um veículo, vai depender da fonte, tem 8, 10, 12 mil componentes, né, é uma cadeia extremamente complexa, é a certificação. Então, nós temos modelos de certificação de componentes automotivos, exigência obrigatória de segurança no Inmetro para diversos itens de segurança. O IQA é um organismo acreditado pelo Inmetro. Temos certificações como a ISO 9001, que garantem o processo de produção da organização, Sim. ou como a ISO 14001, que garantem as condições relacionadas aos aspectos ambientais, atendimento à legislação e mais. Temos certificação de processos, certificação de profissionais que diferenciam, né, e garantem, né, indo além do treinamento em si, a validação independente de que aquele profissional tenha a competência necessária para prestar um tipo de serviço. Temos, por exemplo, a certificação de reparadores automotivos e de vendedores de autopeças. Dentro do aspecto de certificação, nós temos 3 fatores que influenciam diretamente a necessidade e a busca das empresas por isso. O primeiro, regulamentação. Como eu citei, certificação de componentes automotivos. A maioria dos itens que envolvem segurança, pneus, rodas, baterias, amortecedores, a pastilha de freio, são vários exemplos, só pode ser comercializado no Brasil, independente de ser fabricado aqui ou no exterior, a regra é a mesma, se for certificado. Perfeito. Outra questão que envolve uma exigência que nos dá segurança, o consumidor pode olhar isso na embalagem do produto, pode ser no supermercado, numa oficina mecânica, ele vai ver isso no componente também. A marca do Inmetro, a marca da certificação. Por quê? A certificação é também uma exigência dos grandes clientes, isso envolve, para você, por exemplo, atender uma grande montadora, você precisa obrigatoriamente ter uma certificação ISO 9001 ou 14001 ou a IATF 16949, que é uma certificação específica do setor automotivo. É como se fosse a ISO 9001 com requisitos adicionais. Tudo isso garante não só uma qualidade intrínseca, uma segurança para nós, mas também uma segurança no pós-venda. Por exemplo, um recall, quando ele ocorre, exatamente, ele é muito favorecido e uma segurança para o consumidor, porque são as questões verificadas na certificação que garante que você encontre o problema que gerou aquela situação. Sim. E o corrija. Então, isso é uma proteção do setor automotivo para a sociedade também. Claro, claro. Estamos ao vivo, participe conosco, 2534-1234, 991-41-1048. Quero aproveitar a sua presença aqui, Alexandre, até para a gente chamar a atenção que hoje você falou muito bem, hoje a gente tem aí o e-commerce, né, que funciona muito bem, mas parte um pouco da gente que é consumidor também, ter esse cuidado, que a gente está falando das grandes montadoras, aí obviamente conta com o Instituto, tem o Inmetro, tem a legislação que está ali, né, em vigor, que isso também garante uma proteção para aquele fabricante, quer dizer, quanto mais adequado você está, mais isento de problemas você vai estar, né? Você está obedecendo às regras e com isso você consegue caminhar numa plenitude, vamos dizer assim. Agora, o consumidor, ele acaba desvirtuando um pouco isso quando ele vai comprar uma peça que não tem o certificado, uma peça que não foi avaliada, uma peça que vem aí ou através, né, por uma entrega internacional, e aí um risco total. Eu queria que você desse esse alerta, porque a gente também tem que estar nesse lugar. Ah, mas de repente é uma pastilha, né, a famosa pastilha paralela, né? Vou comprar aquela pastilha paralela. O risco que eu estou colocando na minha vida, a vida de terceiros, a vida da minha família. É legal você alertar sobre isso também, Alexandre. Fundamental, Neto. O comércio eletrônico não pode ser visto como um faroeste. A gente falou do início do IKEA, anos 90, todo aquele esforço de regulamentação, a criação de um instituto como o IKEA, foi para a proteção da sociedade, para a proteção do consumidor. O comércio eletrônico não foge dessa regra. Então,
o consumidor, todos aqueles cuidados, aquelas recomendações em relação a fake news, em relação a cuidados na internet com os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 14 anos, eu me preocupo o tempo todo. Sim. O que ela está acessando, o que ela está vendo, isso precisa ser ponto de atenção do consumidor na internet. Quem está vendendo? O produto é certificado? O selo de certificação, a referência de certificação, ela é autêntica, porque tem falsificação também. Sim, claro, claro. Né? Então, todos esses cuidados, as recomendações, precisam fazer parte dos fatores de escolha do consumidor. Porque você deu um exemplo perfeito. Uma compra, uma oficina mecânica, um consumidor que coloque uma pastilha de freio sem as condições mínimas de segurança num caminhão. Sim, pelo amor de Deus. É isso aí. A gente não precisa pensar muito para imaginar o tipo de efeito e o tipo que pode de problema causar. que isso pode gerar. E nós, como certificadores, temos mais de 151 mil produtos certificados Olha pela só. IKEA. Puxa, que legal. E legal. acredite, nós verificamos, filtramos e temos situações que colocariam em risco o consumidor. Agora, a partir do momento que essa compra é feita sem o devido cuidado, E o bom empresário, Alexandre, ele não quer ter aí, né, esse histórico desse erro, desse equívoco e provocar, como você falou, estou falando de automóveis, né, de veículos. Ele quer ter segurança. Por isso conta com o know-how de vocês, para ter toda essa investigação nesse produto final, ser adequado e não gerar qualquer problema. Sabe o que eu lembrei? Há 20 anos atrás, aí entrando um pouquinho nessa primeira fala sua, né? Quem tem um pouco mais de idade vai lembrar, mas há 20 anos mais ou menos, teve uma carga muito grande de pneus. Não sei se você vai lembrar sobre isso, que chegou de uma maneira, chegou por todo lado, chegou por cima da cerca, chegou de navio. E o pessoal, é muito barato, por que eu vou comprar um pneu aí, vou pagar o meu... Paga isso aqui que é mais barato. Pneu que era usado para lugares frios. Esse pneu abria que nem um bolo, sabe o bolo da tia Guilmar, que ela faz o bolo abre antes do tempo? Causou vários acidentes, você vale se lembrar disso, né? E aí foi o termômetro para as pessoas pensar, peraí, cara, vou colocar um pneu que nem é adaptado para o nosso calor, que veio para cá, veio por um defeito, eu vou pôr isso no meu carro, correr risco. Então, é louvável o trabalho que é feito por vocês, porque é a nossa garantia. Nós estamos falando, né, de um transporte, são um meio de locomoção que é definitivamente muito usado por todos nós, que tem que ter cada peça, cada acessório tem que ter a qualidade do instituto, aprovando, é de qualidade. E aí é a dica para o empresário também, né, que quer o seu selo, quer a sua avaliação, que eu consigo negociar com grandes empresas, né? É o caminho perfeito, né, Alexandre? É o caminho que tem que ser tomado, né? Exato. Naquele momento eu até destaquei que são 3 fatores, mas eu acabei só falando 2, né? Então foi bom você comentar isso, que me fez lembrar. Nós temos as exigências de lei, nós temos as exigências dos grandes clientes, o que envolve esse aspecto. Quem tem a ambição de ampliar o seu mercado, de atender grandes clientes, claro, não tem como fugir da qualidade. Não vai acessar esses mercados apenas por preço, e muito menos por precarização. Sim. Terceiro fator, diferencial. E aí eu vou combinar com uma questão que conversa com esse aspecto dos pneus, que eu lembro muito bem. Não eram apenas pneus para ambientes muito frios, pneus feitos para neve. Para neve, pneus para velocidade de 20 km por hora, que eram colocados... Sobre condições frias. Colocados para comercialização no Brasil. Olha que loucura, gente. Né? Então, indefensável, logicamente. Mas nós temos um trabalho hoje em dia, inclusive certificado, não é lei, mas para produtos remanufaturados. Imagine, Neto, que tem alguns produtos que nem o fabricante consegue remanufaturar e colocá-lo para venda novamente. E alguns desses produtos são remanufaturados por pessoas que não seguem, logicamente, as normas dos fabricantes, em alguns casos comercializados, né, em sites, em plataformas de comércio eletrônico, e podendo colocar todos aqueles aspectos que nós comentamos de risco, além das questões de um produto não certificado, ainda mais multiplicados os riscos que o consumidor pode ser vítima.
e, às vezes, mais uma vez, uma vítima absolutamente inocente, porque ele pode ser vítima de alguém que fez isso, sim, estando com a sua família no veículo. Exato, exatamente. Pneus, Neto, um dado que muitas vezes é usado até pelos fabricantes de pneus, cerca de 90% dos pneus que circulam no Brasil são certificados pelo IKEA. Perfeito. O que é um grande orgulho para nós, porque não existe nenhuma obrigatoriedade, apesar de nós sermos compostos pelo setor, não há obrigatoriedade de ninguém trabalhar com o IKEA. É escolha das empresas, escolha dos profissionais. E dos bons profissionais, das boas empresas, porque querem o melhor, né? Gostamos de pensar que sim, porque é uma troca mútua. Sim, é uma troca mútua, né? Nós temos também um senso de responsabilidade de corresponder a essa confiança. Claro. Agora, um dado que é muito conhecido sobre o ponto de vista de pneus, dependendo da condição do seu pneu, e não estou falando só de um pneu remoldado, recalchutado, às vezes um pneu gasto, né? o famoso careca, 60 km por hora você capota o seu veículo. Olha, dependendo das condições da estrada, dependendo das condições de direção. Então, é um item severíssimo de segurança. Não por coincidência, quando a gente volta para o início da história do IKEA, foi o primeiro item regulamentado do setor automotivo pelo Inmetro no Brasil. Sem dúvida, que legal. Deixa eu perguntar, tem gente participando? Vamos lá, vamos para a participação. Pois não, Maria. Não sei se você já vai entrar nessa questão, mas o seu José está aqui dando boa noite, pessoal. Boa noite. Gostei das entrevistas que o Cimesp leva aí no programa, sempre assuntos pertinentes para o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado, seu José, por acompanhar. E daí, não sei, Neto, se você já quer entrar na questão de falar um pouquinho da parceria, né? Da importância. Sem dúvida. Vamos falar da parceria do IKEA com o Cimesp. Do IKEA com o Cimesp. Pois não. Primeiro, todas as atividades do IKEA são oferecidas através do Cimesp para Piracicaba e região com condições especiais. Então, qualquer empresa ou profissional que queira ter algum tipo de reconhecimento, interação, qualificação pelo IKEA, tem a garantia de ter uma condição especial e realizada localmente. Mesmo que for alguma atividade remota, e nós temos tanto auditorias quanto ligadas à certificação, quanto treinamentos remotos, também recebem, podem usufruir dessas condições especiais que o Cimesp trouxe para a região através do IKEA. Quais são as duas principais atividades que hoje em dia nós realizamos e tentamos colaborar com a evolução das empresas e profissionais? Primeiro, treinamentos. Temos uma grade de treinamentos permanente no Cimesp relacionada diretamente às demandas da região. Não é algo que vem com receita pronta. As pesquisas, os questionamentos são feitos constantemente através do Cimesp para que a gente saiba o que a região precisa. Porque é dinâmico, né? O ponto é esse, né? A legislação muda, as exigências dos grandes clientes mudam e as necessidades e o interesse do consumidor mudam. Quando eu digo da empresa que quer se diferenciar. Eu não sou obrigado a certificar. Eu não sou obrigado a treinar, mas eu quero um diferencial. Sim. Existem possibilidades como, por exemplo, todas as questões relacionadas à sustentabilidade dentro da agenda ESG hoje em dia, que é uma segunda frente que nós estamos atuando com muita força junto ao Cimesp. O IKEA desenvolveu um estudo dentro daquelas tendências que impactam a sustentabilidade, sem dúvida, é uma das principais prioridades. Precisamos melhorar o nível de emissões em todos os setores produtivos e o setor automotivo tem a sua responsabilidade. Claro. Nós fizemos um estudo muito aprofundado, foram cerca de 100 organizações que representando toda a cadeia, da montadora até a oficina mecânica e todo meio de concessionárias, fabricantes de insumos, componentes, com uma pergunta simples, Neto: qual a principal dor das organizações em relação à sustentabilidade? O que elas estão com mais dificuldade de desenvolver? Chegamos a algumas conclusões e, com isso, foi criada uma trilha de desenvolvimento em sustentabilidade independente do porte da organização, do segmento de atuação dentro do setor automotivo, isso no universo de mobilidade. Então, por exemplo, uma fábrica de software que atende o setor automotivo está dentro do universo também, da mobilidade. E independente do grau de maturidade. Não sei nada de ESG. Os módulos se encaixam, é modular essa trilha. Já tem um nível alto. Nunca é ideal,
Quando a gente fala de qualidade, quando você chega no ideal, você esbarra, pode aumentar a sua cultural, regional, tem tudo isso para contar, e a realidade muda. A realidade muda. A realidade muda. Quando você pensa que você está no nível ideal, no nível perfeito, você precisa se reinventar. E dentro desse contexto, todas as etapas da trilha que passam por diagnóstico, saber onde eu estou dentro do nível de maturidade com base nas referências nacionais e internacionais. Como meus funcionários estão sensibilizados em relação a isso. Sim. E note, sensibilização separado de treinamento. Porque não existe desenvolvimento de sustentabilidade sem sensibilização. Um envolvimento real daquele colaborador. Exato. Perfeito. E você aplicar, tem até um termo usual em inglês, que é o walk the talk. Você aplicar o que você defende, o que você vai faria para você mesmo, que é para mim, né? Então a gente separou nessa trilha sensibilização e treinamentos. Perfeito. E segue por certificação, análise de impacto e, por fim, uma plataforma de gestão que apoia as empresas tanto no seu controle direto quanto na sua cadeia de fornecimento. Tudo isso, todas essas etapas são oferecidas através do CIMESP para as empresas e profissionais da região com condições especiais, as mesmas que eu comentei dos treinamentos e das atividades de certificação. Oh, excelente, Alexandre. Excelente, muito bom. Mais participações? Pois não, Maria. Mais participações. Agora é o seu Fernando, que está com uma dúvida aqui. Alexandre, ele quer saber, minha pergunta ao IKEA, analisa combustíveis irregulares, postos de serviços? Boa pergunta. Pois não. A regulamentação de combustíveis ocorre no âmbito da ANP. Né? E elas são fiscalizadas, e a sua aplicação e a qualidade do combustível e da estocagem e do serviço realizado é fiscalizado pelo IPEM em São Paulo e pela rede metrológica em todo o Brasil. Né? A rede metrológica ligada ao Imetro. O IKEA possui uma atuação paralela a dos combustíveis. Por exemplo, a certificação de biodiesel é uma possibilidade voluntária que complementa a regulamentação da ANP. A ABIOV, que é uma das principais entidades relacionadas à produção, aos produtores de biodiesel, em um determinado momento não se bastou apenas ao que a lei exige. Eles nos procuraram e, em comum acordo, desenvolvemos um processo com exigências que vão além da lei. Então, porque o interesse deles foi de que os associados da ABIOV não se bastam ao nível mínimo de qualidade, eles vão além, eles têm o selo de qualidade. Uma outra atuação relacionada a combustíveis é a certificação do ARLA 32, o composto de ureia para veículos diesel, obrigatoriedade de legislação. Esse item possui uma certificação do Imetro, que verifica a sua produção, o seu invase e a estocagem, como que esse tipo de veículo, porque esse tipo de combustível, na verdade, de complemento ao combustível, ele tem um tanque separado nos veículos, é estocado nos postos de distribuição, de maneira a proteger o consumidor. Mas indo além, a verificação básica e direta é feita pela ANP e pelos IPEMs de todo o Brasil. Em um outro estado não é exatamente o IPEM, mas possui a mesma função. Alexandre, até para a gente compreender, né, e é muito a questão local aqui, né? Estamos falando de uma grande montadora que aqui se escolheu, né, e isso foi muito bom para a cidade, gerando muitos empregos, e agregando outras empresas. E a cada lançamento, o produto vai ficando mais moderno, mais empresas vêm à nossa região se estabelecer. Como é que vocês fazem dessas empresas? Eu queria até que você explicasse isso, porque eu acho que é um pouco o que o CIMESP agrega, né? Quer dizer, vem uma grande montadora, essa grande montadora traz uma grande fabricante de peças, por exemplo. Daí essa grande fabricante de peças tem um feixe daquela peça que vai ser produzido por uma outra empresa também na nossa região. E aí tem um outro acessório que se agrega a essa, vai ter uma produção também. Vocês fazem toda essa escala, quer dizer, o IKEA, ele acompanha desde a montadora até aquela pecinha menor que vai
compor uma sequência de 3, 4 produtos até chegar no veículo. Vocês fazem todo esse acompanhamento? Quer dizer, se eu tenho uma empresa, ela produz só essa peça, que é muito característica da nossa região. São muitas empresas que fabricam uma peça da grande montadora que aqui está. Né? E gera muitos empregos. Né? São 150 funcionários para fazer essa pecinha. Vocês prestam o serviço também para essa associada do Cimesp, que fabrica aquela pecinha pequenininha? Sem dúvidas, Neto. Eu vou resgatar rapidamente os 3 principais itens de demanda. Regulamentação. Se essa peça precisa atender, ou um componente, ou um sistema, uma determinada legislação, nós apoiamos na qualificação e apoiamos na certificação. Segundo aspecto, se a montadora, se o grande cliente exige algum critério, algum requisito de qualidade específico daquela peça, nós verificamos em nome do cliente ou diretamente para a empresa, porque às vezes a empresa faz o teste ou a verificação por conta. Ela não espera o cliente solicitar, ela se prepara para abrir o mercado. E, por fim, aquela determinada peça ou componente não tem legislação, não é exigida alguma questão direta pelo cliente, mas a empresa quer se diferenciar. Sim, ela quer perfeito. falar, olha, eu não sou, porque todo mundo fala que é bom. Claro, né? claro. Ninguém vai, seja como um profissional. Porque as ideias são empresa, boas, né, Alexandre? eu faço um produto mais ou menos. Não eu sou um profissional Tem mais que acreditar naquilo que você está fazendo, né? O IKEA entra fazendo uma avaliação independente, uma avaliação neutra e com competência, um olhar de fora, e né? representatividade do setor. Pô, muito bom. Tem mais uma participação. Eu vou já pedir para você falar um pouquinho, né, ainda da parceria do Cimesp, né? Esse deslumbre do alcance dessa parceria, que é muito importante, tanto para o Cimesp, como para as empresas que são associadas, e para o IKEA também. Acho que é legal a gente projetar isso para a gente falar para o nosso público. Mas antes de responder, vamos para a participação. Pois não, Vamos Maria. lá, agora é o Zé Henrique, que está querendo saber o seguinte: o IKEA realiza pesquisas também sobre qualidade de atendimento, etc. Sim, pesquisas e estudos técnicos fazem parte do nosso estatuto e das nossas responsabilidades de atendimento ao setor automotivo. Essas pesquisas, esses estudos, inclusive fizemos uma aqui na região, uma pesquisa muito completa do Cimesp, com apoio da Prefeitura, anos atrás, foi um pouco depois do início da nossa parceria, justamente do ponto de vista de ter um termômetro do nível de qualidade das empresas e dos profissionais da região. Isso foi divulgado publicamente e inspirou muito dos serviços que a gente está comentando aqui para a localização. Essas pesquisas, esses estudos, eles podem ser demandados por um setor, eles podem ser demandados pelo governo, ou pelas próprias empresas diretamente. E aí são vários os casos e necessidades. Mas se tem relação com qualidade, o IKEA tem um papel para apoiar. A única exceção, consultoria. Como certificador, você tem uma separação de papéis, porque eu não teria isenção para certificar. Agora, nós temos um trabalho muito forte de qualificar consultorias, de apoiar consultorias do ponto de vista que elas sigam padrões necessários para que depois o IKEA aplique seu papel. Pode aplicar, numa sequência, né? Porque eu vejo que há um tempo de adequação, né? Quando o IKEA ele se depara com, olha, aqui precisa, vamos falando de tudo, né? Vamos falar de uma avaliação feita por IKEA, tem que melhorar, trocando em miúdos, tem que melhorar isso, né? Quer dizer, o empresário, ele quer estar com esse certificado, porque é o certificado que vai abrir a sequência do crescimento para a empresa, né? É uma chancela que tem que ter, né? Quer dizer, com isso você vai conseguir angariar outros setores, enfim. E é muito importante a atuação de vocês aqui junto com o Cimesp, né? A gente fica, primeiramente, como consumidor, fica feliz que o Cimesp sim busca isso, fica feliz com o trabalho de vocês, e aos empresários que aqui estão, uma grande possibilidade, porque você destacou aqui quem faz parte do Cimesp, além de todo o trabalho, toda a prestação de serviço que o Cimesp oferece, as empresas, tem essas parcerias que já de pronto você fala, é diferenciado, né? Quando você tem o Cimesp estando junto, é diferenciado, né, em todos os setores. Eu quero parabenizar por essa parceria. Muito obrigado pela sua vinda, especialmente você veio de São Paulo para participar conosco aqui. E eu tenho uma última pergunta, e aí a curiosidade do Neto.
A internet tem que se ver, né? Nós temos que criar um certificado para a internet também, né, Alexandre? Ter um certificado para a internet. E aí eu estou vendo alguns produtos dizendo que o carro vai andar com água. Você vai colocar água, vai consumir menos, e é só você ligar, você vai receber. Vocês já foram procurados por esses fabricantes? É uma curiosidade minha. Já houve uma procura de vocês para avaliar esse produto? Que é uma peça que você instala próximo do tanque de gasolina. Você está sabendo disso, Alexandre? Existem diversas situações similares, Neto, né, de inovações, de produtos que são originais em teoria, né, e que nos procuram. Puxa, tem uma ideia, né? Tem dois caminhos que normalmente ocorrem. O próprio inventor, vou chamar assim, né, a empresa que desenvolveu a inovação, que nos procura. Puxa, eu tenho um produto absolutamente inovador, ajuda na economia do combustível, ajuda na limpeza do motor, etc. O IKEA pode me ajudar? Qual que é a referência principal quando nós falamos para isso, de certificação? O IKEA não inventa a regra. O IKEA não vai lá criar. Perfeito. Deixa eu certificar o Neto. Deixa eu olhar para você e falar, vou olhar isso. Você sempre tem uma norma técnica. Perfeito. Com fé pública, né, aquilo, né, onde no Brasil o órgão responsável por isso é a ABNT, que te embasa uma verificação dentro de um método, dentro de um sistema consagrado de avaliação da conformidade, que é o guarda-chuva que engloba certificação, inspeção, validação, são diferentes modelos. Sim. Então, a partir daí, havendo uma norma, seja ela nacional ou internacional, é possível analisar a viabilidade. Agora, quando é um produto, Neto, que não tem referência... Não tem referência, tem como enquadrá-lo. Não tem um amadurecimento da sociedade, porque toda norma é uma referência de desenvolvimento, de maturidade. Sim. Não tem isso, usualmente, infelizmente, é inviável, porque nós temos também um papel junto à inovação, mas nunca é uma decisão pré-estabelecida. A gente sempre atende com a maior atenção e o maior carinho qualquer pessoa, qualquer empresa que nos procura. Muito bom, muito bom. Alexandre Xavier, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que é muito bacana, e exatamente como o telespectador participou conosco, é sempre muito interessante os bate-papos aqui que o Cimesp traz para a sociedade, e parabenizar aí pela sua vinda a Piracicaba, parabenizar o Cimesp, trazer, né, ao Instituto para Piracicaba para fazer essa parceria, e por todo o know-how aí desses 30 anos, trazendo a qualidade e a segurança, acima de tudo, para todos nós. Parabéns. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado, Maria. Uma satisfação estar com vocês. Agradeço o convite e aproveito para agradecer publicamente ao Cimesp, que confiou no IKEA para que a gente possa disseminar na região tudo que nós entendemos e que traduzimos do setor automotivo no Brasil e no mundo como referência para apoiar o desenvolvimento das empresas na região, indústria, comércio e serviços. Sem essa confiança, o IKEA nem existiria. Muito obrigado. Bom, obrigado. Cimesp no programa Piracicaba Agora.